Para todo sempre. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O inferno é uma realidade para o cristianismo, uma realidade. Olá pessoal, olha só, se você ainda não se inscreveu, clica inscreva-se. E depois que você se inscrever, você vai aqui no sininho, aperta o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos em tempo real, ok? E versículo 10. Lá vocês percebem que ele descreve, o autor desse livro descreve, na verdade, o inferno seria, para esses estudiosos, um espaço onde as pessoas ficariam que adorando. Literal do inferno. Muitas pessoas vão dizer, não, o inferno é aqui na terra, nós sofremos aqui. Outros não, vão dizer, o inferno é aqui e depois que morre, aí depois vai para outro. Falar do diabo não é uma coisa fora do contexto, é um papo ainda bastante e pela figura do diabo. A gente sabe que o livro mais importante para o cristianismo é riquezas se Cristo o adorasse. E mesmo depois, os autores, outros escritores da Bíblia, também praticaram isso que nós chamamos de exorcismo. O tempo foi passando, mas foi principalmente na Idade Média que o diabo teve uma repercussão, um poder enorme, principalmente a serviço da Igreja Católica. As igrejas eram pintadas, esculturas eram feitas com a imagem do demônio, mulheres eram acusadas de terem participação das pessoas. Então todo mundo tinha na cabeça que existia no mundo espiritual uma batalha entre Deus e o diabo. Quando chegamos aos nossos dias, quando falar do diabo parecia uma conversa para boi dormir, quando falar do diabo parecia piada entre muitas pessoas, eis que Costais. Em um dos vídeos que eu postei há uns dias atrás, onde eu falo da relação entre a mulher e o diabo, eu citei um livro sobre o diabo na Idade Média. É interessante notar que a figura do diabo, ele já foi estudado, inclusive, por historiadores. E é curioso também notar que então existe hierarquia no mundo infernal e existe também um demônio para cada função.